Bom, mais para frente agora a gente vai falar assim de alguns conflitos que houveram, né, que houve entre europeus e americanos, nativos americanos, quanto entre europeus e nativos africanos, justamente por conta da exploração, né, da conquista da América, né, e da exploração da África. Tá? Então vamos primeiro falar da conquista da América. Né? A gente sabe que os indígenas eles não simplesmente aceitaram a dominação dos europeus, eles resistiram como puderam, porque eles também não aceitavam os costumes impostos pelos europeus, mas eles acabam sendo derrotados. Né? E a gente sabe que alguns dos motivos deles serem derrotados, mesmo sendo em maior número, são, por exemplo, assim, que os europeus tinham uma superioridade bélica. Que significa isso? Eles tinham um poder de batalha, de guerra, uma máquina de guerra muito mais avançada do que os indígenas, que ainda muitas vezes, dependendo dos grupos, ainda se defendiam com paus, pedras, flechas, espadas ainda muito rústicas. E os europeus já tinham ótimas armas, cavalos, tudo isso, né, deu uma vantagem muito grande para os europeus. Outra coisa é que muitos dos indígenas aqui, eles acreditavam que os seus deuses iam voltar para eles, né? Então, quando chegam os europeus aqui, muitos deles acabam acreditando que é a volta dos seus deuses. Então, essas crenças acabam dando assim um certo ar de confiança no início. E até isso se acabar, é claro que os europeus tiveram tempo de se organizar, né, para dominar os povos americanos. Outra coisa é que assim, muitos dos europeus se aliam a certos grupos contra outros grupos. Então eles encontram aliados locais. Eles se aliam com um grupo indígena para lutar contra os inimigos deles, para conquistar outro grupo indígena. Então, eles se aproveitam do fato de que os grupos indígenas também têm as suas rivalidades. A gente costuma achar que todos os indígenas eram iguais e deveriam ter se unido, mas eles não tinham essa noção de que de um inimigo comum. Eles simplesmente achavam que era útil se unir aos europeus para poder derrotar seus próprios inimigos. Então eles se valem também de problemas internos que acontecem dentro dos reinos, dentro dos impérios. Havia disputas de poder e eles se envolvem nessas disputas e aproveitam essas disputas para poder conquistar esses impérios. E uma das maiores, vamos dizer assim, não é nem exatamente uma arma, mas porque muitas vezes foi sem querer, né? Não foi intencional. Algumas vezes sim, intencional, mas muitas vezes algumas doenças que os europeus trouxeram acabaram se alastrando pelos povos indígenas, e os povos indígenas, como eles tinham ficado separados dos outros povos, né, da África, da Ásia, da Europa, por milhares de anos, eles não tinham defesas para essas doenças. Então, muitas doenças acabaram matando milhares e milhares de indígenas. Bom, então a gente tem aí, principalmente sob o comando do Hernán Cortés, né, a conquista do Império Azteca, que é mais ou menos onde hoje fica ali o México, né, em 1521, e o Francisco Pizarro conquista o Império Inca, em 1532. O Império Inca é mais ou menos ali onde hoje é o Peru, a Colômbia, o Chile, tá? Então, esses dois conquistadores aí espanhóis é que comandam essas campanhas para conquistar esses dois grandes impérios. Bom, só para a gente entender um pouco, os europeus eles tinham a necessidade, eles viam, né, a necessidade de conquistar a América e colocar a América dentro daquele sistema econômico que eles viviam, de comércio. Então eles criaram toda uma organização, né, toda uma estrutura para poder manter essa dominação. Então eles criaram uma série de instituições, né, que cuidavam justamente do monopólio, né? Tentavam fiscalizar, tentavam criar leis para impedir que qualquer comércio fosse feito sem passar por eles e sem que eles recebessem os impostos, né, que iam para a coroa. Então a gente vê, por exemplo, aí que eles criaram aí a Casa de Contratação, o Conselho das Índias, né? Aí aqui na América tinha Capitania Geral, Vice-Reino, né? Que eram essas estruturas administrativas. E tinha o Cabildo, que era uma espécie de Câmara Municipal, que, né, uma espécie de prefeitura, que cuidava dos assuntos ali mais
cotidianos, né, do dia a dia, né? Bom, e a gente vê que assim, esses cargos mais altos aqui na América eram dados para os espanhóis, né, que eles chamavam de chapetones, né, que eram aqueles que tinham nascido lá na Europa mesmo. E os que eram descendentes desses primeiros espanhóis que chegaram eram chamados de criollos. E esses aí ficavam com os cargos mais baixos, por exemplo, nos cabildos, por exemplo. Tá? E a gente vê que abaixo deles aí tem os indígenas, né, que muitas vezes trabalham à força, e os escravos. A gente vê que a grande diferença aí dos escravos que são trazidos da África é que o escravo é considerado uma propriedade. E o indígena, embora ele seja forçado a trabalhar, ele não chega a ser uma propriedade, ele não pode ser comercializado, por exemplo. Tá? Bom, então aí algumas atividades econômicas que acontecem aqui na América, por exemplo, a mineração, né? Eles encontraram muitas jazidas de ouro em alguns lugares como o Peru e o México, por exemplo, e eles ganham muito dinheiro com essa exploração de minérios. Tá? Mas além disso, nos lugares onde não tinha muitos minérios, eles desenvolvem várias fazendas para cultivar produtos que são bastante aceitos lá na Europa, né? E com isso obter bastante lucro. Tá? E aí eles colocam os próprios indígenas, como eu falei, para trabalhar em dois sistemas que já existiam aqui, não exatamente dessa maneira, mas já existiam aqui na América e eles adaptam aos interesses deles. Né? Um deles era a mita, né? A mita era uma espécie de um sorteio que eles faziam e alguns indígenas trabalhavam para eles nas minas ou por exemplo, nas fazendas durante um certo tempo e depois eles voltavam para as comunidades deles, né? Então era uma espécie assim de imposto, né, que eles pagavam com o trabalho, tá? Para os espanhóis. E tinha encomenda também que era uma espécie de troca, né, em que o indígena não saía perdendo, claro, né? O indígena trabalhava em algumas obras, e ele trabalhava, por exemplo, ou mesmo na mineração, na agricultura, e em troca disso os espanhóis tinham a obrigação de catequizá-los, né, de ensiná-los a religião cristã e também de cuidar ali da região, né, de proteger a região de ataques, aquela coisa toda. Bom, essas eram as duas formas de trabalho compulsório que envolviam os indígenas, mas além disso tinha a escravidão que era feita com os africanos que eram trazidos, né, e como uma propriedade, como uma mercadoria mesmo, né? E eles eram comercializados e forçados a trabalhar. E então a diferença deles para os indígenas é que eles realmente eram uma propriedade, tá? Não só alguém que trabalhava ali durante um certo tempo. Bom, enfim, e tudo isso, né, toda essa exploração do indígena, a tomada das terras dos indígenas, porque o indígena dependia muito dessas terras, né, foi fazendo com que muitos indígenas morressem. Né? Então, o Pablo Neruda, por exemplo, que é um poeta chileno, ele dizia que a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem, porque todas essas guerras, o próprio processo de catequização dos índios, e a fome, porque eles iam perdendo suas terras e era a fonte de, de subsistência deles, né? De sustento deles. Então eles iam perdendo, eles iam morrendo aos poucos. Muitos indígenas morreram por conta dessa exploração. Bom, agora a exploração da África, tá? A gente sabe que aos pouquinhos os portugueses começaram a dominar ali o litoral da África. Eles foram dominando aos pouquinhos uma série de reinos que existiam ali, uma série de grupos que existiam ali pelo litoral e fazendo aquelas feitorias que eu disse que era uma espécie de armazém e ao mesmo tempo uma espécie de fortaleza. Então nessas feitorias aí eles faziam trocas, né, de produtos simples, né, que os africanos não conheciam, por ouro, por escravos, por produtos que eram interessantes para eles e que davam lucro. Então, eles faziam ali na África um comércio não só de produtos que eram interessantes para eles, né, mas também assim, de produtos que eram trazidos, por exemplo, das Índias e que eram vendidos ali para os africanos para obter lucro também. Bom, então assim, quando eles chegaram lá, já existia escravidão. Isso é uma coisa que as pessoas discutem muito. Já existia escravidão quando
quando o português chega na África. Ok, já existia. Mas o que os portugueses fazem naquela época é explorar esse mercado de escravos de uma maneira assim jamais vista. Se transforma a coisa tomou uma proporção fora de série, né, a ponto de muitas regiões da África acabarem sendo assim dizimadas, ficarem com uma população baixíssima por causa desse comércio de escravos. Bom, então assim, antes do português chegar, como que era a escravidão lá? Tá? E, geralmente era um prisioneiro de guerra, alguém que se endividou, alguém que cometeu um crime muito grande, e ele trabalhava ali como escravo em trabalhos manuais, trabalhos domésticos, ok, né? Nada assim em grandes proporções. Bom, o que acontece é que com o português começa um tráfico negreiro muito intenso. Eles começam a encher navios de escravos e levar para a América para trabalhar nas grandes fazendas, e um trabalho assim muito pesado, né? Então milhões de africanos acabam se tornando mão de obra lá na América, né? Mão de obra forçada. E aí, aos poucos, como eu falei, vai diminuindo a população nessa região, mas ao mesmo tempo aumenta a procura de escravos. E aí eles começam a negociar com os reis, com os mercadores africanos, a prisão e a venda dos inimigos deles. Então, um reino, por exemplo, recebeu uma proposta dos portugueses: olha, domina aí seus inimigos, prende eles para mim e coloca, enche um navio e eu vou levar. Tá? Então, e eles eram pagos por isso. Então começa um comércio bastante intenso de escravos. E aí você deve se perguntar assim: poxa, mas o próprio africano vendia o irmão, vamos dizer assim. É que naquela época eles não tinham essa noção, e hoje, até hoje, não tem muito essa identidade, né? A gente tem a impressão de que todo africano tem uma espécie de laço, né? E não é tanto assim. Existem diversos grupos que são rivais muitas vezes, tá? E que são inimigos e que lutam entre si. Então, não existia muito essa identidade de, vamos lutar contra os portugueses que estão nos escravizando. Muitas vezes era assim: eu vou prender o meu inimigo, vou vendê-lo para o português, e aí acontece que, se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. E se eu não fizer, é bem provável que outro faça comigo. Então, é melhor eu fazer. Então, é muito fácil para a gente julgar hoje, mas colocar na situação daquelas pessoas naquela época é um pouco mais complicado. Bom, e aí, aos poucos entra... No começo eram só os portugueses, mas aos poucos começam a entrar uma concorrência de franceses, de ingleses, de holandeses, né? E os portugueses perdem bastante aí sua fatia nos negócios, sua fatia no, no lucro do tráfico de escravos. Bom, não precisa dizer que muitos e muitos morriam nas viagens, que eram terríveis, porque tinham doenças, fome, motins, né, que são aquelas revoltas internas. Muitas vezes eles pegavam e jogavam esses revoltados, as pessoas que se revoltavam, no mar. Então, assim, eram muitas mortes, muitas mortes. E quanto mais se morria na viagem, mais caro ficava o escravo, né? Então, isso causou um prejuízo muito grande à população da África. Muitos e muitos morreram lá na África. Regiões inteiras ficaram com a população bastante diminuída, né? E sem contar as milhares de pessoas que foram transformadas em mercadorias, que foram transformadas em produtos vendidos para trabalhar nas grandes fazendas aqui da América, tá? E nas minas também, tá? Então, espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês, espero que ajude bastante, tá? Bom estudo para vocês. Um abraço.